Olá, pessoal. Boa tarde, Dulce. Tudo Boa bom? tarde, Cristina. Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilex? Tudo tranquilo, Que maravilha. tranquilo com brilho. E aí, essa matriz divina, hein? Tá divina. Pois é. Vamos Todas, aprender a usar essa matriz, gente. Estamos precisando. todas as coisas que pedires, franca e diretamente, usando o meu nome, serão concedidas. Até agora isso não foi feito. Olha só isso, né? Então, como assim? A gente fica. A gente acha que pedir a gente tem que ter um bom motivo, né? Uhum, E aí a gente fica procurando esse bom motivo, que na verdade o nosso bom motivo é o nosso desejo, já é o bom motivo, né? verdade. Pois é. E vamos que vamos. A gente parou logo aqui depois, né, Dulce? Deixamos essa frase aí que o pessoal está refletindo e de Foi. estar se colocando mesmo e trazendo seus motivos, seus pedidos sem motivo oculto, né? Para que fosse realmente acessado. Então vamos nessa. Você começa ou eu começo? Para o ímpar. Para o ímpar, começa. Com essas palavras, somos lembrados do princípio quântico. Ah, no livro eletrônico está na página 72, tá? Com essas lembranças, com essas palavras, somos lembrados do princípio quântico que nos informa ser o sentimento, a linguagem direta e o foco da nossa consciência. Trata-se de um estado íntimo de existir, não de algo que fazemos em determinado momento do dia, mas é algo direto, né? Trata-se de um estado íntimo de existir, não de algo que fazemos em determinado momento do dia. É o tempo todo, né, Dulce? Está nessa conexão, esse princípio quântico de sentimento. Então, mas o princípio quântico está nessa segunda frase, Cris. Tá. No, no sentir-se cercado, né, pela resposta e envolvido pelo seu desejo, e aí sim a sua alegria será plena. Ou seja, é acreditar, aí é o acreditar que já é real, né? E aí você acredita que já é real, você cria aquilo. Sem ansiedade, sem medo, sem. Verdade. Conquanto seja claro que a emoção é a linguagem reconhecida pela matriz divina, deve também ficar claro que nem todo sentimento será capaz de estabelecer a comunicação. Se assim fosse, o mundo ficaria muito confuso, visto que a concepção de uma pessoa poderia ser sobreposta por outra de alguém que tivesse ideias inteiramente diferentes. O monge declarou que a compaixão tanto é uma força criativa quanto a existência que possibilita chegarmos a senti-la. Os princípios mais profundos do ensinamento sugerem que para atingirmos a compaixão, precisamos abordar um problema sem ter uma grande expectativa do resultado. Em outras palavras, precisamos ser capazes de percebê-lo, sem julgá-lo e sem deixar o ego afastar nossa percepção. Aparentemente, essa é exatamente a qualidade da emoção que constitui a chave para a comunicação significativa e eficaz com a matriz divina. Como o físico Amit Goswami sugere, é preciso mais do que o estado normal de consciência, para fazer de uma possibilidade quântica uma realidade. Na verdade, para fazer isso, ele recomenda que estejamos no que ele descreve como um estado não comum da consciência. Para chegar nesse ponto, a tradução aramaica afirma que devemos pedir sem motivos ocultos. Outra maneira de sentir mais claro esse ponto tão importante da instrução é afirmar que
Em termos modernos, precisamos tomar nossas decisões a partir de desejos não fundamentados no nosso ego. O grande segredo para trazermos o foco de nossa imaginação, fé, capacidade de cura e paz interior para a realidade presente é fazermos isso sem forte apego ao resultado de nossas escolhas. Em outras palavras, somos convidados a fazer nossas orações sem julgar o que deveria estar ou não ocorrendo. É o soltar, né? Aquilo que é tão fácil, todo mundo consegue, né, Dulce? Assim, tipo, eu desejo isso do fundo do meu coração e aí eu solto. Facinho, facinho. Não, e mais do que isso, olha só, quando você julga o que está ou não acontecendo, o que deveria estar acontecendo, o que está acontecendo, você está na resistência. Resistência, exatamente. E aí, quando você está na resistência, você não está criando o que você deseja, você está criando mais do que você está resistindo. Então, isso é um treino, gente, é um treino. Essa é a lei da não resistência, eu diria que é uma das mais desafiadoras para a gente treinar, para a gente colocar em prática. Porque os nossos pontos de vista, eles são muito fortes na gente. E a gente fica defendendo que deveria ser conforme a gente imagina, conforme a gente pensa e a gente crê. Mas aí é aquela história, o que é que você pode fazer a respeito? Faça agora, mude o que você pode mudar, aceite o que você não pode mudar e para de resistir, porque quanto mais você resiste, mais força você dá para isso. Sim, verdade, isso em tudo. Agora você falou uma palavra que é chave, é um exercício, né? Um treino. E exercício, treino, gente, não é assim de vez em quando, sabe? De verdade, é algo para ser feito todo dia, para ser olhado todo dia com atenção, com carinho, para que você realmente comece a ver mudanças em você. Porque se tudo é uma questão que está dentro e não fora, é em você que começa a mudar. Na sua forma de ver, na sua forma de reagir, na sua forma de pensar. E aí, automaticamente, as coisas ao seu redor começam a responder da mesma forma. Né? E aí, esse colapsar onda, descolapsar onda, você começa a entender tudo isso com muito mais naturalidade, você começa a atrair, começa a entrar realmente nessa dança, digamos assim, quântica, né? Das realizações, da energia. É muito interessante. Então, e aí, a única forma, Cris, que ele fala que a única forma da gente, é o segredo para a gente trazer foco da nossa imaginação, né? Trazer o foco da nossa imaginação para a realidade. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa que fica lutando contra a violência, né? Então, ao invés dela focar na paz, como que fala? Na segurança, né? Nas pessoas seguras e tal, ela coloca o foco no que ela acha que deveria estar acontecendo e não está, o que não deveria estar acontecendo. O que é pior, né? Ela coloca o foco no que ela acha que não deveria estar acontecendo. Ou seja, ela olha para o que está acontecendo, ela se contamina com a tirania dos sentidos, do que está acontecendo, e não traz esse foco do que ela acredita que deveria estar acontecendo. Então, quando a gente quer alguma coisa, seja a não resistência absoluta. A não resistência é você não resistir ao que está acontecendo. Está acontecendo? Coloca a mão para fora da janela. Está chovendo? Então deveria estar chovendo. Não está chovendo? Não deveria estar chovendo. Então, é bem isso. Exatamente. E aí você foca no que você deveria, no que você gostaria, na paz,
na segurança, no amor, né? Na igualdade. Não Sim, foca, não deixa a tirania dos sentidos tirarem o seu foco. verdade, verdade, isso mesmo. Bom, princípio 10. Princípio 10. Nem todos os sentimentos são adequados. Aqueles capazes de criar deixam de lado o ego e o julgamento prévio. Talvez uma das melhores descrições de como vivenciamos essa posição neutra seja apresentada no trabalho do grande poeta Sufi Rumi. Com palavras simples e poderosas, ele afirma que, além das ideias de ações certas e erradas, existe um campo. Vamos nos encontrar lá. Além das ideias de ações certas ou erradas, existe um campo. Vamos nos encontrar lá. É verdade. Com que frequência podemos realmente afirmar que estamos, em algum momento da nossa vida, no campo que Rumi, do não julgamento, no campo de Rumi, o do não julgamento? Especialmente quando o destino de um ente querido está na balança? Ainda assim, isso aparenta ser justamente a maior de todas as lições de nosso poder, o maior desafio de nossa vida e uma imensa ironia da nossa capacidade de criar um universo participativo. Parece que quanto mais forte for o nosso desejo de mudar o mundo, mais ilusório se torna nosso poder de fazê-lo. Olha que lindo isso, gente. Isso acontece porque o que queremos muitas vezes se baseia no ego. A mudança não teria tanto significado para nós se assim não fosse. Entretanto, quando amadurecemos nosso estado de consciência e percebemos que temos capacidade de alterar nossa realidade, também nos damos conta de que fazê-lo já não parece importante. Já não nos parece importante. Verdade. Porque você acaba se desidentificando com aquilo que o ego inflamado estava julgando ser o mais importante de você fazer. E Assim como olha o a nosso... sabedoria de Rumi. Rumi que viveu, sei lá, 1000 anos atrás. E ele traz esse saber, né, que com certeza é um saber nato, né, de outros carnavais, de que existe esse campo, né, o campo do não julgamento, que é onde a gente cria. É onde a gente cria, e é só lá que a gente cria. Campo do não julgamento. E quando a gente fala de não julgamento, é não resistência, é não reação, né? É o campo de simplesmente... E ali, tipo, como ele traz, né? Todas as possibilidades estão ali. A de sim, a de não, tá tudo ali, nesse campo. E é lá que a gente se encontra. Assim como o nosso desejo de dirigir um automóvel definha depois que nós passamos realmente a dirigi-lo, quando adquirimos a capacidade de fazer milagres, a urgência de levá-los a acontecer também parece se dissipar. Isso pode ser porque, juntamente com a consciência de que somos capazes de mudar as coisas, vem uma aceitação do mundo, do modo como ele é. Gente, essa é para tatuar na alma. E é essa liberdade de possuir o poder sem dar a ele tanta importância que nos permite ser mais felizes em nossas orações. Aqui pode ser que esteja a resposta para a pergunta feita pelos que meditaram, cantaram, entoaram o Om, dançaram e oraram pela recuperação de seus entes queridos. Ainda que cada ato tenha sido indubitavelmente bem intencionado,
muitas vezes deve ter havido um forte apego ou desejo de que a cura da pessoa querida acontecesse. Acreditou-se imprescindível uma recuperação milagrosa. Note que se a cura ainda precisava ocorrer, era sinal de que ainda não tinha acontecido. Pois, se tivesse, não estaríamos rezando por ela em nossas orações. É como se pelo fato de desejarmos a cura, os esforços para alcançá-la reforçassem a realidade na qual a doença estava presente. Isso leva à segunda parte da antiga instrução, algo que frequentemente nos passa despercebido enquanto tentamos trazer os milagres para a nossa vida. A parte seguinte da tradução nos convida a sentir-nos cercados pela resposta e envolvidos pelo que desejamos, de tal modo que o nosso contentamento possa acontecer. Essa passagem coloca em palavras precisamente o que os experimentos e as antigas e sábias tradições sugerem. Precisamos, primeiramente, ter o sentimento da cura, da abundância, da paz e do conhecimento das respostas às nossas orações, quanto ao bem-estar íntimo, como se tal já tivesse ocorrido. Antes, portanto, de se tornarem realidade em nossa vida. É muito lindo, gente. Você quer comentar alguma coisa, não? É o que a gente tem falado desde o primeiro livro, né? Acreditar como se já fosse real. E lembrar que o que a gente vê é passado. O que os nossos olhos veem, né? O que os sentidos conseguem captar, é só uma consequência do passado. Que o futuro, que pode ser daqui 10 segundos, daqui 1 segundo, vai depender do que nós estamos acreditando agora. Sim. E não é do que nós estamos fazendo, é acreditar. Acreditar. A fé é que move montanhas. A fé é que cura. A fé que faz isso, é o acreditar. Não é o fazer. Verdade. Na passagem citada, Jesus diz que isso ainda não teria ocorrido com aqueles a quem dirigia a palavra. Foi como no caso dos meus amigos, que a poderosa medicina da oração e as boas intenções, pois, ainda que eles possam ter acreditado no que pediam ao orar, se fizeram o pedido simplesmente dizendo, por favor, permita que essa cura aconteça, não usaram a linguagem do campo universal, compreensível pela matriz divina. Jesus lembra a seus discípulos que eles têm de falar com o universo de uma maneira que seja significativa. Ao sentirmos que estamos cercados pela cura de nossos entes queridos e envolvidos pela paz de nosso mundo, estamos fazendo uso de ambos os códigos que abrem a porta para todas as possibilidades. Sentimento é o segredo. Né? Ao sentir isso, passamos da visão de apenas desconfiarmos que estamos só experimentando, seja lá o que for, para a perspectiva de sabermos que somos parte de tudo isso. Criamos, então, uma troca de energia que pode ser descrita como um caso clássico de salto quântico, de um modo muito semelhante ao do salto elétron do elétron do átomo, que passa de um nível de energia para o outro sem se mover no espaço. Quando realmente sabemos que estamos falando a língua quântica da escolha e não simplesmente pensando que poderíamos fazê-lo, estamos em outro estado de consciência. Esse é o estado que se transforma no espaço puro,
onde são iniciados os sonhos, as orações e os milagres. Tipo, apaixonei nessa frase toda, sei lá, nessa explicação. Muito legal. Gostei muito, muito. Estamos conectados Isso tudo para é muito mágico, né? Muito incrível. Parece que não parece que a gente está falando da realidade, parece que a gente está falando de uma história de ficção. Mas não, Verdade. gente, a gente está falando da realidade. A gente está falando. E tudo que nós precisamos fazer é entender e colocar em prática. Tudo é só isso. E sabe que você, né, uma entusiasta, assim, apaixonada pela física quântica, eu lembro de você algumas vezes sempre falar que quando você começou a ler, você não queria parar mais, e você lia uma coisa atrás da outra, tal. E esses livros, então, assim, cada livro, ele traz uma mesma frequência, né, a mesma verdade, de diversas formas escritas diferentes. Mas o princípio, a linha, assim, tipo a coluna vertebral, né, assim, de todos eles, acaba sendo sempre essa tônica, né, do que você acredita, do quanto que você pode ser, mudar, fazer, criar, gerar, a partir do que você acredita. E esse E livro... hoje a neurociência prova que isso tem a ver com a nossa mente, porque a nossa mente ela é capaz de criar qualquer coisa, desde que a gente acredite. Sim. Então, isso ressoa com tudo, né, que tem sido falado nesses livros há mais de 100 anos Uhum. e tem a ver com o poder da nossa mente de criação. E esse livro, especificamente, nessa A Matriz Divina, quando a gente começou a ler a leitura dele, eu falei, nossa, mas parece tão difícil, né? E não é. É muito interessante. Depois, hoje, né, assim, já fazendo essa leitura aqui, falou, poxa, começa que é como se tudo fosse fazendo muito sentido, né? E você vai criando, acendendo aquelas sinapses que já foram estabelecidas em outras leituras, e você vai falando, uau, tá tudo aqui, ó, ligadinho, amarradinho, tá tudo certo. Muito legal, muito expansivo. Porque nós já ouvimos várias pessoas falarem que esse livro é complexo, difícil, que leu e não entendeu nada. Mas porque realmente, se a pessoa não entende as coisas que nós já entendemos, ela não vai entender nada. Se ela não entende de física quântica, se ela não entende de poder da mente, ela pega esse livro, ela não vai passar da 5ª página. Não vai. Não vai entender bolhufas. Verdade. Agora, se ela começa a entender sobre essas coisas e volta no livro, ela vai tirar um proveito enorme. Igual hoje a gente está tirando, mas eu vou dizer mais: se a gente ler daqui 1 ano, com novos conhecimentos, a gente vai extrair mais suco desse caldo aí, mais suco dessa fruta. Com certeza. Ó, estamos conectados para criar. Isso já é uma profundidade tanta, hein? Estamos todos conectados. Para quê? Para criar, gente. Vamos criar coisa boa. Durante uma conversação, eu e a minha leitura, gente, é dinâmica, tá? Vem comigo que vocês brilham. No final do ano, todo mundo passa de ano. Ó, durante uma conversação com o místico e poeta indiano Rabindranath Tagore, em 1930, Albert Einstein resumiu os 2 pontos de vista do início do século XX com relação ao nosso papel no universo. Conforme Einstein, existem 2 concepções diferentes acerca da humanidade. Pelo primeiro ponto de vista, o mundo seria uma unidade dependente da humanidade. Na segunda concepção, o mundo seria percebido como uma realidade independente do fator humano. Apesar de os experimentos descritos no capítulo 2 demonstrarem, sem sombra de dúvidas, que a observação consciente da matéria que constitui o mundo afeta diretamente o comportamento dessa mesma matéria, aí incluídos seus átomos e elétrons, provavelmente vamos acabar incluindo
concluindo que deve existir uma terceira possibilidade entre os dois extremos concebidos por Einstein. Essa terceira possibilidade talvez revele que o nosso universo veio a existir por um processo que não nos incluía, e em um primeiro momento. Ainda que a criação possa ter tido início com a nossa presença, agora estamos aqui e o universo continua a crescer e evoluir. Se há uma certeza que podemos ter a respeito do universo, é a de que seu constante estado de mutação, desde as estrelas que de tão distantes se apagam antes mesmo de vermos suas luzes, até a energia que desaparece nos misteriosos vórtices chamados buracos negros, isso acontece em tudo o que vemos e até mesmo nos domínios invisíveis para nós. E aí, você entendeu disso daqui? Dessa terceira possibilidade? Eu acho, e aí é grifo da Dulce. Eu acho que o universo pode ter sido criado antes de nós, mas para nós. Entende? Igual um pai, antes de ter os filhos, vai lá e constrói uma casa, mais ou menos. Porque é assim, isso é só uma visão romântica, né? É uma visão romântica de Dulce, tá? Porque eu costumo ver esse criador com o objetivo de criar, não bolinhas, entendeu? Por aí nesse universo, mas seres capazes de expandir essa criação dele. Então, com um objetivo, né, em mente, provavelmente primeiro, assim conta, né, lá na Bíblia, primeiro foi criado o universo, né, os céus, os planetas, as estrelas, depois foi criado todas as coisas, né, porque aí vem as eras de existência do planeta, e durante essas eras de existência foi se formando, não por acaso, um ambiente propício para que nós chegássemos ao reino que nós chegamos, né? De consciência rudimentar ainda, né? Porque nós podemos dizer que a nossa consciência ainda é muito rudimentar, mas já numa consciência que começa a dar sinais, assim, né? De uma luzinha, uma luz, já um pouquinho de fósforo, mas que já é capaz de fazer muitas coisas. Imagina quando a gente dominar a nossa mente, sei lá, em 15%, 20%. Nossa, espetáculo. Imagina, Cris? Show de criação. Nessa altura, como deve estar clara a impossibilidade de sermos meros espectadores curiosos neste mundo, né? Não, deixa eu voltar, não é como. Nessa altura já deve, né? Deve estar clara a impossibilidade de sermos meros espectadores curiosos neste mundo. Como observadores conscientes, somos partes daquilo que presenciamos. Além disso, apesar de os cientistas ainda não terem chegado a um acordo sobre uma teoria que explique de que modo mudamos nossa realidade, todos eles dizem que o universo é alterado pela nossa presença. É como se estar consciente fosse por si só um ato criativo. Como declarou John Wheeler, vivemos em um universo participativo. Não em um onde manipulamos ou impomos nossa vontade, ou em que possamos controlar completamente o mundo em que vivemos. Em nossa capacidade
Em nossa capacidade como parte do universo atual, somos capazes de modificar e substituir pequenas peças dele, de acordo com o modo como vivemos nossa vida. No reino das possibilidades quânticas, parece que somos feitos para participar da nossa criação. Estamos conectados para criar. Como parecemos estar universalmente unidos no palco quântico, em última análise, nossa conectividade nos promete que as mudanças aparentemente pequenas na nossa vida podem ter uma enorme influência no nosso mundo e no universo além dele. Uau! São as nossas pequenas ações, as nossas pequenas melhorias, ou as nossas escolhas, né? Então, parece que são coisas pequenas e que só vão afetar a gente, mas não é. Isso tem uma dimensão grandiosa no universo. Então, cada pouquinho que a gente se melhora, é como se a gente limpasse um pouquinho essa piscina onde nós estamos todos mergulhados, onde está esse universo. E assim, quando eu falo limpar, é em termos de energia e frequência. E quando a gente fala de você limpar através da frequência, é literalmente limpar. Tudo é frequência, tudo é energia, tudo é vibração. E a energia, e a vibração, e a frequência, elas mudam tudo. Elas mudam a matéria, elas mudam a consciência, elas afetam o campo e afetam a matéria. Eu estava vendo, eu vi um anúncio de uma pessoa falando daquela vez que derramou muito petróleo no Golfo do México, que foi limpo com frequências sonoras. Muito louco isso, né? Então, para você ter ideia, né? E assim, já se cura, em alguns lugares, já se cura câncer com frequências. Porque aquela frequência, ela atinge especificamente as células que se quer atingir. Diferente, por exemplo, da quimioterapia, que é uma bomba que explode no corpo, né? E fica torcendo para o câncer morrer antes da pessoa. Que acaba detonando boa parte das células boas ainda, infelizmente. Muito, muito mesmo, muito, principalmente de todo o sistema digestivo, né? Fica muito detonado, muito mesmo. As glândulas. Então fica. Então, quando se cura através da energia, do tratamento energético, né, das frequências sonoras, gente, não é brincadeira. O negócio é muito mais profundo do que qualquer antibiótico, do que qualquer coisa, entendeu? E muito mais assertivo. Mas acho que eu mudei totalmente de assunto. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Deixa eu terminar aqui, ó. Nossa conexão quântica com o cosmos, é tão profunda que os cientistas criaram um novo vocabulário para descrever o que essas ligações realmente significam. O efeito borboleta, mencionado no capítulo 1, por exemplo, descreve como pequenas mudanças podem provocar efeitos realmente grandes. Formalmente conhecido como dependência sensível às condições iniciais, a conclusão desse fenômeno sugere que uma única pequena mudança em alguma parte do mundo pode ser o gatilho para disparar uma imensa alteração em algum outro lugar ou em algum outro momento. A analogia mais conhecida para esse fato afirma que se uma borboleta bater as asas em Tóquio, um mês depois poderia ocorrer um furacão no Brasil. Já pensou? Um exemplo bastante lembrado do que foi isso, né, de como isso pode realmente ocorrer, foi o equívoco do motorista
do motorista do Arquiduque, é isso? Arquiduque Fernandino, quando dobrou a direção errada na conversão de uma determinada esquina em 1914. O erro levou o arquiduque a enfrentar seu assassino face a face, e sua morte catalisou o início da Primeira Guerra Mundial. Oh. E tudo começou com um erro muito simples, passível de ocorrer com qualquer pessoa. Uma esquina dobrada na direção errada e o resultado teve repercussão global. Caracas! Você sabia dessa? Não, não sabia. Também não sabia, não. Você acha? Deixa eu ler um pouco agora. Bom, deixa eu travar aqui, peraí. Mulher, se nós vamos parar com 50 minutos, deixa eu pegar um pouco. No capítulo 2, repassamos 3 experimentos que nos contaram como nos relacionamos com este mundo, com o nosso mundo. Esses experimentos nos mostraram que o DNA é capaz de alterar a constituição da matéria e que a emoção, por sua vez, pode provocar mudanças no DNA. Os experimentos militares e os conduzidos por Cleve Baxter demonstraram que esse efeito não é limitado pelo tempo ou pela distância. O resultado final aponta para o fato de que eu e você direcionamos uma força interior que trabalha em um domínio livre das limitações da física como a conhecemos. Os estudos concluem que não estamos presos às leis científicas como nós as compreendemos hoje. Pode ser precisamente o poder a que um místico, São Francisco, aludiu há mais de 600 anos, quando disse: existem forças belas e selvagens dentro de nós. Admitindo-se que dentro de nós exista um poder capaz de alterar a essência do universo, de modo a curar e criar a paz, temos muito sentido admitir que exista uma linguagem que nos possibilite fazer isso de maneira consciente e intencional. Ora, essa é precisamente a linguagem da emoção, da imaginação e da oração que o Ocidente perdeu com as edições das Bíblias das igrejas cristãs do século IV. Gente, se nós podemos criar tudo isso, por que a gente não cria? Por quê? Por que a gente ainda vive as doenças? Por que a gente ainda vive guerras, violência? Por que a gente ainda vive tudo isso? Por que a gente ainda vive tanta insegurança? Porque, primeiro, que nós somos uma montanha-russa emocional. Né? A gente acredita e desacredita na mesma frase. Na mesma hora que a gente tem convicção, a gente está duvidando. Então, a gente precisa equilibrar isso em nós. Fazer a nossa fé ser maior do que a nossa falta de fé. E segundo, que nós precisamos treinar essa não resistência. E o quanto isso é complicado, difícil. É assim, difícil, é um desafio. E nós estamos aqui para treinar isso. E aqui é o lugar certo para treinar isso. Porque aqui, mesmo na resistência, a gente não cria em tempo real. Então, nós temos a possibilidade de rever, de repensar, de ressentir no sentido de mudar o que nós estamos sentindo, para a gente começar a criar de forma diferente.
Não é que você vai sentir por um dia uma coisa e vai criar isso na sua realidade física. A não ser que seja uma coisa muito, muito grande e intensa. Pode ser que você crie. Mas fora isso, você tem esse tempo, esse milagre que se chama tempo, para você poder criar, manifestar fisicamente. Então, esse tempo, ele é o tempo necessário para que você repense, reflita. Quando nós ficamos focados no medo de algo ruim, é esse algo ruim que a gente cria. Quando nós ficamos focados no medo da doença, é a doença que a gente cria. Aí, se a gente acredita que a pessoa vai ser curada, ela não vai ser curada. Você tem que acreditar que ela já está curada, que já é real para manifestar. Então, volta lá na oração, né, que segundo ele é a oração. Fala, Cris, tá mudo o seu microfone. Estou complementando aí, que segundo ele seria a tradução mais correta, assim, dos escritos, Da, né, dos isso, evangelhos. do Evangelho. Volta lá na oração, a gente tem que trazer isso tatuado na gente. Tem que tatuar isso. Então, você pede sem motivo oculto, pede porque eu quero. Igual uma criança pede algo para o pai, pai, me dá esse doce, eu quero, estou com vontade. Ok, tá tudo certo. Você não tem que ficar inventando desculpa. É sem motivo oculto. E aí você já se cerca da sua resposta, porque lembra que esse Deus, esse Criador de mundos e estrelas, ele só fala sim. Só. Então, já começa a agradecer. Por quê? Se ele só fala sim, se o que você pediu, você não vai repensar, já está pensado e repensado, é aquilo mesmo. Já começa a agradecer. Ai, gente, desculpa. Agora mesmo da Cristina. E aí, é só começar a agradecer e sentir aquilo como se já tivesse acontecendo. E já vai estar acontecendo na sua dimensão espiritual e mental. Começa a ver aquilo, pronto. Eu não sei se ele vai contar aqui. O mesmo índio que é amigo dele, eu não sei se é nesse livro que ele conta, aquele índio que ele já falou, o José, né? Ele, um dia ele pede para esse José fazer uma oração para a terra dele, lá onde não está chovendo, tá uma seca danada. E aí ele vai para lá, e o José fala, então tá, então você tem que vir para cá. E aí ele vai. E aí chega lá, ele acha que o José vai levar ele para como que fala? Para um lugar místico e tal. Aí ele, não, vamos sair, vamos sair. E aí eles saem, e aí ele acha que vai levar para um lugar assim, né, de fazer oração e tal. Não, eles vão para um bar, comer e beber. E aí, no outro dia, tudo normal, né? E aí o Greg pergunta para ele, assim, mas e aí, nós não vamos lá fazer, né? Ele falou, não, já fiz. Como assim, já fez? Eu fiz ontem à noite. Ontem à noite? Depois que você foi dormir, eu meditei. E aí eu fui lá na sua terra. Fui lá na sua terra. E aí eu vi, sabe, senti o cheiro de terra molhada. Vi uma chuva forte caindo, sabe, as plantas revigorando, felizes, os animais, sabe, felizes. Nossa, foi muito lindo. O ar ficou limpo depois. E aí ele conta, né, do que ele viu, sentiu o cheiro, percebeu o ar limpo depois da chuva, fresquinho. Acabou aquele mormaço de calor, ficou fresquinho depois. Aí o Greg não entendeu nada. Ele falou, mas por que eu tinha que vir aqui? Ah, porque eu queria sair com você.
Eu queria sair com você e tal. E pronto, aí o Greg foi embora. E adivinha o que aconteceu? Exatamente o que o José se cercou, ele pediu e se cercou da resposta. Ele viu acontecendo, já era real para ele. Então, é sobre isso que nós estamos falando, é sobre milagres mesmo. Milagres, por quê? Milagres. Porque se acontecesse isso na época de Jesus, é o que eles chamariam milagre. Isso é um milagre. E hoje a gente sabe que nós, como ele mesmo falou, nós podemos fazer tudo isso. A gente só precisa treinar a nossa energia. A energia dele já era muito equilibrada. A nossa não. Uma hora a gente está lá na alegria, outra hora a gente está lá na raiva. É assim, é muito rápido. O negócio é uma montanha-russa, sabe, do Hulk? Pois é, a montanha-russa do Hulk. Pois é. É a nossa emoção. É assim. Então a gente tem que ser o quê? Mais o caminho do meio. A não resistência. Parar de resistir ao que é. Gente, eu tô falando para mim, tá? Tô falando para mim, mas sugiro que você também faça o mesmo. Entendeu? Porque Não, eu com sou assim. certeza. E assim, Dulce, isso é maturidade, né? E assim, é exercício, é prática, é onde a gente fala assim, olha, para de patetice, porque você já está vendo, você está lendo, você está escutando. Há quanto tempo você está lendo, escutando e continua reagindo? E continua deixando se levar por esse calor de emoção, sabe? Continua perdendo o prumo da sua sanidade, da sua vibração, assim, no estalar de dedos, como se você não tivesse nunca tomado conhecimento nenhum dessa ciência. É uma realidade. Então, assim, é ficar presente, é usar esse poder do agora. Eu estou aqui, eu não vou me deixar levar por essa tirania. Eu não vou entrar nesse barco, eu não vou entrar. Você vai só, pessoa. Ah, você tá. Tchau, não reajo, não resisto, eu só não quero. E assim, a gente não faz. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente fica achando que a gente tem que fazer o como. O como. Ali na oração fala para você se preocupar com o como, para você fazer alguma coisa? Não! Só fala para você pedir e se cercar da sua resposta. Ponto final. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Uma história que eu ouvi num vídeo esse final de semana. Né? Uma pessoa queria muito, ele já fazia, já sabia de tudo isso aqui, tudo isso. E ele queria comprar uma terra uma terra onde ele passeava com o pai dele quando ele era criança. Tinha um rio. E essa terra era assim, era muito perto de onde eles moravam. Eles tinham uma fazenda e perto dessa fazenda era essa terra que tinha esse rio. E eles passeavam de cavalo, ele e o pai dele, ali perto, e entrava no rio, e tinha lembranças incríveis. Então, ele tinha muita vontade de comprar mais um pedaço de terra para agregar aquele rio às terras dele. E aí ele ficava pensando no como ele ia fazer aquilo, porque precisava de muito dinheiro. E um dia, o proprietário lá daquela área até ofereceu para ele. Só que ele não tinha o dinheiro integral para comprar. Ele não tinha. E aí ele ficou pensando em como fazer aquilo, em como. Aí ele soltou a resistência. Ele falou, só falou, isso vai ser meu, vai ser meu, vai ser meu. Eu vou ter esse rio dentro da minha propriedade e tal. Sabe o que aconteceu? Teve uma tempestade. Rolou uma pedra gigante para dentro do rio e desviou o curso do rio para dentro da terra dele. Então, as coisas não têm que ser do seu jeito. As coisas que você quer podem acontecer, só que de um outro jeito. Verdade. Então, Verdade. para de pensar no como, para de pensar no como
solta a resistência, peça e serás atendido, entendeu? Isso tem a ver Busca só a alegria de viver o seu desejo. Essa alegria, não solta isso. Não só. solta. Agarra com ela e, Garra na sabe, alegria vai. isso é na emoção do que você quer viver. E foca só nela, só nisso. Exatamente. E quando E a vai. gente fala de solta, é soltar o controle, sabe? A gente quer ter o controle de tudo o tempo todo. Para, sai desse espaço. Bora que bora, lindona. Bora. De boa. Beijo. Continuamos em quando o milagre para de funcionar. Quando é que ele para de funcionar? Duas. Vamos ver. Quando a gente quiser. Quando a gente quiser, ele para. Então tá bom. Por hoje foi Tá lindo. bom. Obrigadão. Até. Beijo.